voltemos à situação, talvez, do refém favorito do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro alerta a STF para risco à vida do ex-presidente na prisão. A defesa de Bolsonaro alertou Alexandre de Moraes sobre o risco concreto à vida do ex-presidente na prisão. Advogados anexaram um laudo médico que aponta complicações graves de saúde. Bolsonaro sofre com quadro de soluços que se agrava, dores abdominais e hérnia. Há indicação de bloqueio anestésico do nervo frênico como tratamento. Exames mostram alterações pulmonares, atelectasias, congestão e derrame pleural bilateral. A defesa afirma que condições evoluem rapidamente em ambientes sem monitoração contínua. Advogados citam o caso Collor, que obteve prisão domiciliar com quadro menos complexo. Sobre a tornozeleira, alegam confusão mental causada por interação medicamentosa. Bom, o estado de saúde de Bolsonaro não é segredo para ninguém. Todo mundo sabia desse quadro delicado, que ele está em um lugar onde não tem as condições adequadas, mas eu quero ouvir a análise do Rodrigo Constantino, especialmente porque nas últimas horas saiu a notícia de que o Moraes vai pedir um laudo, uma perícia mais apurada a respeito desse caso. E aí, Consta? O Moraes agora é médico também, né? No caso do general Heleno, ele também questionou o documento médico do Alzheimer e exigiu perícia. O Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, tem várias complicações até hoje da facada que ele levou do esquerdista Adélio Bispo. Nós nunca podemos esquecer que um sujeito ligado ao PSOL, que teve depois uma banca de advogados caros o defendendo, né, e uma investigação suspeita, esquisita, tratado como um louco, né, um lobo solitário. Esse sujeito tentou matá-lo e desde então ele tem essas complicações e óbvio que na prisão que ele está, da forma que ele está, isso é um risco de vida. Aliás, há precedentes, né? Na Venezuela, que é o país que inspira o PT e o consórcio do STF-PT, até porque o Gilmar Mendes já disse que são todos ali admiradores da China, do modelo comunista. Na Venezuela, morreu recentemente, depois de um ano preso, um opositor do Maduro. Então, obviamente não é o primeiro. Então, estão torturando Jair Bolsonaro, estão, de alguma forma, tentando, talvez até mesmo, matá-lo, terminar o serviço começado por Adélio Bispo. A facada foi erro nosso, disse uma vez, talvez num ato falho, né, num sincericídio, Zé Dirceu. Veja, Paula, o contraste com a prisão do Lula chama atenção também. Lula tinha uma esteira ergométrica, podia namorar à vontade, aliás, conheceu sua atual esposa na prisão, dava entrevista à vontade, recebia um monte de gente, despachava na cela da Polícia Federal, e o Bolsonaro está lá trancafiado, recebendo familiares por 30 minutos. Né? É óbvio que existe aí um duplo padrão. É óbvio que o Bolsonaro vem sendo tratado de uma maneira vingativa, pessoal, né? Não tem nada de justiça. Aliás, o julgamento todo foi politizado, né? Foi uma vendetta do Lula, do Alexandre de Moraes, contra um presidente que se mostrou honesto, cujo governo não teve escândalo de corrupção e que, por isso mesmo, incomodou muito o sistema podre e carcomido no Brasil. Né? Esse deep state que age de alguma forma para perseguir hoje em dia a direita e proteger bandidos, né? Até mesmo do grau de um Marcola da vida. Né? Então, quando se trata de bandidos perigosos, de corruptos, de banqueiros que fraudaram bilhões, mas têm boas conexões e iam gastar 129 milhões de reais só com o escritório diminuto, pequenininho, de 11 advogados, 3 sendo a mulher e os 2 filhos do ministro Alexandre, né? É óbvio que a gente está lidando com uma oligarquia corrupta. E essa oligarquia não gostou nada do governo Bolsonaro.
por suas virtudes, por suas qualidades. E por isso quer destruí-lo. Então, a prisão nesses termos, Paula, é isso. É disso que se trata. Complicado, realmente, Consta. E é desesperadora a situação. Inclusive, aqui a Renata Cartafina 5888 mandou um superchat, muito obrigada pela contribuição, e diz o seguinte: já pensou se o Bolsonaro morre na prisão? Eu vou jogar essa para ti, Gustavo Lopes, porque infelizmente é uma possibilidade. A gente não quer, a gente ora para que isso não aconteça, mas a gente está vendo aí o quadro delicado do ex-presidente. Então tá aí a pergunta na tela. Gustavo Lopes, já pensou se o Bolsonaro morre na prisão? Infelizmente, eu acho que isso é parte do plano, como colocou o Consta. Assim, eu não me surpreenderia se eles estivessem agindo nesse sentido. É óbvio que jamais vão admitir isso, vão dizer que ele tinha todas as condições, que um laudo médico da Polícia Federal, sei lá de quem, atestava que ele poderia ficar lá. É evidente que não. Inclusive, em casa, ele já necessitava de cuidados que não tinham ali um pronto atendimento caso ele necessitasse. Infelizmente, o presidente tem sérios problemas de saúde que se agravaram nos últimos anos, sobretudo nos últimos meses, e isso foi, assim, para quem conviveu com ele no governo, essas crises ele sempre teve, desde a facada. Desde a facada ele teve inúmeras consequências, né, daquele ferimento, daquela tentativa de assassinato. E isso foi se agravando, e é óbvio que agora essa pressão absurda que ele tem sofrido e a privação que tem sido, né, imposta a ele, é óbvio que isso vai se agravar. Então não me surpreenderia, infelizmente a gente não quer que isso aconteça, espero que não. Apesar de tudo, é um cara muito forte, ele sempre brincava, né, que o apelido dele no exército era Cavalão. Então assim, eu espero que ele tenha de fato uma saúde de cavalo e consiga superar isso até o ponto de poder voltar para casa e ter os devidos cuidados. Mas essa gente é sádica, essa gente sempre foi. Se a gente pegar o lado comunista dessa história, e ele não é pequeno, né? É muita gente ali, a ideia desses caras é eliminar os inimigos. Não é conviver com os inimigos, não é dialogar com os inimigos, é eliminar. Simples assim. E eles, inclusive, não escondem isso. É óbvio que esses atores públicos não podem falar abertamente, ainda que de vez em quando dê uma escorregada, como o Benebron o consta, naquela vez que o Dirceu falou, pô, foi um erro e tal. Tipo, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria. Mas a militância toda fala disso o tempo inteiro, eles torcem por isso e vão comemorar muito se isso acontecer. Mas a gente reza para que isso não aconteça e para que a justiça seja feita ainda com ele em vida. Porque ele merece que isso seja feito, o Brasil merece, né, passar essa página limpa. Agora, que eles têm intenção de tornar isso, né, de levar isso ao limite, não há dúvida. É um sadismo, assim, impressionante. E aí me lembra muito aquele livro do Andrew Lebotchowski, né, não me lembro exatamente agora o sobrenome, enfim, era um escritor polonês que examinou o período comunista na Polônia e escreveu um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder. É exatamente isso hoje que a gente tem no Brasil, são psicopatas que mandam no país, que mandam no Brasil. E por que eles não querem? Como bem colocou o presidente Bolsonaro, e tudo que ele representa atrapalha demais a vida desses caras. Durante esses 4 anos do governo, foi assim, eles quase morreram à míngua, à seca. Agora as torneiras estão jorrando novamente e eles não querem que elas parem de jorrar. Então, assim, é preciso afastar de todas as formas o Bolsonaro da vida pública. Se puder matar, melhor para eles. Infelizmente, é o Andrew Lobachevsky, Ponerologia, Psicopatas no Poder, excelente, recomendo para toda a audiência, com um prefácio fantástico do nosso eterno professor Olavo de Carvalho, um livro excelente realmente.